Olá pessoal, bem-vindo à parte 2 dessa aula referente ao dimensionamento de condutores pelo método da capacidade de corrente. Então, a aula passada a gente viu como é que é o método tradicional quando a gente está trabalhando lá com dois condutores carregados ou três condutores carregados dentro de um eletroduto. O processo que a gente faz para calcular a bitola do condutor. Mas no final da aula eu falei que faltava um passo, tá? Que aquilo ali não estava 100% correto. E por que isso? Deixa eu só destacar algumas coisas aqui que eu passei por alto de propósito. Quando a gente observou a tabela de capacidade de corrente dos condutores, algumas informações ali eu ignorei de propósito. A primeira delas é esse aqui, ó. O sistema ele fala de temperatura de referência ambiente do solo de 30 graus Celsius e 20 graus Celsius. Ou seja, quando essa tabela foi produzida, o que as simulações levaram em conta, ou os dados levaram em conta, é que o condutor estaria instalado numa situação de temperatura ambiente igual a essa aqui. Tá? Obviamente, no lugar mais quente, aquele condutor vai aguentar uma corrente menor, porque ele vai ficar quente mais rápido, ele vai aquecer mais facilmente. E da mesma forma, no lugar mais frio, ele consegue se desfazer daquele calor adicional provocado pela corrente elétrica e, consequentemente, ele suporta uma corrente maior. Isso é intuitivo, tá? E é algo que a gente tem que levar em consideração. E outra coisa é o seguinte, lembra quando a gente estava falando de dois condutores carregados ou três condutores carregados? O que esse elemento aqui quer dizer é o seguinte, ele está falando de uma situação como essa destacada aqui no projeto. Nessa situação do projeto aqui, nesse trecho, nesse eletroduto, o que eu tenho? Eu tenho um circuito 4 saindo dessa lâmpada e indo para essa tomada. E aqui dentro eu tenho, de acordo com as tabelas que a gente observou, dois condutores carregados, né? Meu neutro e minha fase. Essa é a situação que a tabela foi trabalhada. Só que observa esse circuito aqui. Nessa situação, se a gente observar, por exemplo, esse eletroduto aqui saindo do quadro, a gente tem 1, 2, 3, 4 circuitos ali dentro. Seguindo também a definição da norma, nesse caso eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 condutores carregados dentro desse eletroduto. Essa tabela aqui não foi construída para essa situação. Ela não pensou nisso. Então, em teoria, eu não poderia utilizá-la. A condição de condutor carregado valeria, por exemplo, para esse trecho. Tá? Essa tabela aqui valeria para esse trecho, mas não para esse aqui. E agora, o que a gente faz? Desiste? Teria que o fabricante fazer uma tabela para cada composição de condutores carregados no eletroduto? A gente acabaria com um livro só de capacidade de corrente. Não é prático. Mas há uma alternativa muito simples para a gente continuar utilizando essa tabela aqui, tá? Para resolver situações como essa. Como é que é? Então a solução é trabalhar com um elemento, um recurso que a gente chama de fator de correção. Ou seja, a gente vai criar correntes como se fossem alguma coisa que não é. Vou explicar melhor. Então, por exemplo, imagina lá que eu estou lá com o meu condutor dimensionado para 30 graus Celsius. E em 30 graus Celsius ele suporta uma corrente de, sei lá, de 15 amperes tranquilamente. Mas imagina lá na Bahia. Né? A gente tem temperaturas muito superiores, ou com rotinas no interior do Nordeste, locais com incidência solar muito alta, a gente tem temperaturas comumente acima de 30 graus Celsius. Então lá, aquela corrente de 15 amperes, ela já começa a aquecer mais o meu condutor. É como se eu tivesse aqui em Brasília passando uma corrente maior. Entendeu? Então aqui em Brasília eu suporto uma corrente de 15 graus Celsius. De 15 amperes. Mas lá na Bahia, essa corrente de 15 amperes é como se fosse uma corrente de 20, né? Porque lá é mais quente. Então, a gente consegue fazer uma conversão da corrente nominal do condutor numa situação padrão para um como se fosse. A mesma coisa numa situação de frio. Então, se aqui o condutor, aqui a gente considera a temperatura padrão de 30 graus Celsius e fala que aquele condutor suporta 15 amperes, se eu tiver um lugar muito frio, por exemplo, como o sul do Brasil, algumas regiões da Europa, naqueles locais mais frios, na verdade, o condutor ele suporta mais. Aqueles 15 amperes que passam no condutor é como se fosse menos, é como se fosse 10 amperes a 30 graus Celsius. Tá? Então, a gente vai usar esse recurso do fator de correção. Como é que é isso?
Eu tenho uma tabela, essa tabela 40, ela me fala as temperaturas ambientes que eu vou estar considerando, uma temperatura ambiente que acontece, um extremo ali naquele local, e aplicar o fator de correção sobre minha corrente projeto. Ou seja, eu vou criar o que a gente chama aqui, a gente vai chamar de corrente corrigida. Tá? E a minha corrente corrigida, ela vai ser igual à minha corrente de projeto dividido pelo fator de correção. Tá? Então, por exemplo, quando a gente falou ali que eu tenho uma corrente de projeto de 15 amperes, se eu estiver trabalhando, por exemplo, num lugar de temperatura ambiente comumente na ordem de 20 graus Celsius, pode ser um lugar frio, ou um lugar que, por exemplo, tem ar-condicionado, eu tenho um controle de temperatura, eu vou usar um fator de correção de 1,12. Ou seja, eu vou dividir o 15 por 1,12. Observa que a minha corrente resultante vai ser menor. Tá? Então eu vou ter uma corrente corrigida, nesse caso aqui, de 13,4 amperes. Então o que eu estou querendo dizer? Que de fato está passando naquele condutor 15 amperes. Mas, só que como eu estou instalando aquilo ali num lugar, uma temperatura constante de 20 graus Celsius, é como se na verdade eu estivesse num lugar de 30 graus Celsius, ou seja, uma temperatura maior, passando a corrente de 13,4. São equivalentes. A diferença é que agora, ao trazer equivalência para 30 graus Celsius, eu consigo utilizar essa tabela aqui. Vamos fazer um outro exemplo com outro tipo de fator de correção que eu acho que é até mais intuitivo? Vamos lá. É o fator de correção por agrupamento. Vamos agora observar esse cenário aqui. Eu vou dizer para vocês que eu acho confortável andar de calça jeans e uma camiseta de metrô, no metrô. Só que para falar isso, eu considerei essa situação aqui, ó. Eu sozinho lá no metrô. Aí vem uma situação seguinte que fala o seguinte, não, mas o metrô na verdade, o ônibus, ele tá assim. Nessa situação, você tá que nem esse cara aqui, de calça jeans e camiseta de manga, né? Já não é mais tão confortável. Então, o que seria confortável nessa situação, não é mais confortável nessa. Para o condutor é a mesma coisa. Quando a gente falou lá que para o condutor ele suporta uma corrente de projeto, uma corrente passando por ele de até 24 amperes, isso foi considerando essa aglomeração aqui, ó. Dois condutores carregados no mesmo eletroduto. Considerando isso aqui, ele vai suportar muito menos. Eu posso falar que uma corrente de 20 amperes passando aqui em um condutor, ele aquece tanto quanto uma corrente de 35 amperes passando aqui. Né? O calor, o quanto o condutor aguenta, eu posso fazer essa equivalência entre esses dois. Ou seja, aqui eu aguento menos do que aqui. E a gente faz isso lá na tabela, a gente também aplica um fator de correção. Então, de novo, a gente vai ter uma tabela, tabela 42, que faz a referência entre o tipo, né, de agrupamento de condutores dentro de um eletroduto, a quantidade de circuitos agrupados, então a gente tem aqui a quantidade de circuitos agrupados aqui em cima, e os fatores de correção. Tá? O que a gente vai estar trabalhando aqui, gente, para as instalações de edificações, embutido em alvenaria, etc., é essa referência 1 aqui. Tá? E o que isso quer dizer? Que se eu tiver só um circuito, tá? Então aqui é o número de circuitos. Se eu tiver só um circuito lá dentro do meu eletroduto, que é essa situação aqui, eu vou considerar o fator de correção 1. Se eu tiver 2, eu vou usar o fator de correção 0,8 e assim por diante. Lembrando que para esse cálculo eu vou procurar por circuito a pior situação no projeto. Então voltando aqui, a gente pode observar que, por exemplo, nesse trecho aqui o circuito 1 ele está sozinho, né? Dentro do eletroduto. Mas eu tenho esse pedacinho aqui, ó, em que o circuito 1 ele está agrupado com mais outros 3. Então eu tenho 4 circuitos dentro do mesmo eletroduto. Então para o cálculo da bitola do circuito 1, para todo o circuito 1, para todo o fio relacionado ao circuito 1, eu vou usar esse agrupamento aqui. Ou seja, nesse caso aqui, um agrupamento de 4 circuitos dentro do mesmo eletroduto. Tá bom? E eu usaria o fator de correção de 0,65. Então, a minha corrente corrigida, que é aquela minha corrente como se fosse, ela é igual à minha corrente de projeto
dividido pelos meus fatores de correção. Então, pelo meu fator de correção de temperatura vezes meu fator de correção de agrupamento. Tranquilo? Muita informação de novo. Melhor forma de aprender isso é resolver no exemplo. Então, vamos imaginar o seguinte. Voltar para aquela questão do chuveiro 5, tá? Só que a gente vai usar esse pedacinho aqui de projeto para fazer o dimensionamento. Então, todas as tabelas anteriores, elas continuam valendo. A gente está usando isolante de PVC, a gente está fazendo o eletroduto embutido em alvenaria, então a gente está usando a referência B1, e a gente vai usar, portanto, essa tabela aqui. Tá legal? Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer é calcular a corrente de projeto do circuito 5. A gente já fez isso, mas vamos fazer de novo. Então, minha corrente de projeto vai ser igual a 6.800 dividido por 220, que vai ser igual a 30,9. Tá legal. Posso usar esse valor aqui? Não. Por quê? A gente observa que meu circuito 5, que é meu circuito de chuveiro, ele tem aglomerações em outros trechos. Então aqui ele não está sozinho no eletroduto, aqui ele não está sozinho no eletroduto. Então eu vou procurar aqui no meu projeto a minha pior situação. Do que eu estou vendo aqui do projeto, minha pior situação está nesse trecho aqui, né? Nesse eletroduto aqui. Então eu vou aplicar o fator de correção. O meu fator de correção para essa situação é quanto? Eu vou na minha tabela de fator de correção por agrupamento, eu vou usar essa linha aqui e eu vou procurar 4 circuitos do mesmo eletroduto. Tá? Então a norma está me falando para usar um fator de correção de 0,65. Então o fator de correção que eu vou usar é 0,65. Observa que essa tabela ela serve para uma temperatura de referência do ar de 30 graus Celsius. Aqui em Brasília é mais que suficiente, é um número apropriado. Então, nesse caso aqui, se a gente fosse dar uma olhada só por curiosidade, a gente poderia observar que o fator de correção para 30 graus Celsius é 1. Ele não está aqui, ó. A gente tem o 35, que é 0,94, e o 25, que é 1,06, porque para 30 graus Celsius o fator de correção é 1. Então não preciso aplicar, tá bom? O fator de correção por temperatura. Então meu fator de correção aqui é só por agrupamento. Então, minha corrente corrigida vai ser igual a 30,9 dividido por 0,65. Isso vai ser igual a 47,54 amperes. Observa que, às vezes você pode ter dúvida se você tem que dividir ou multiplicar o fator de correção. Numa correria você não lembra, mas observar o seguinte, o objetivo de fator de correção aqui é criar como se fosse uma corrente maior passando naquela condição padrão, que é o condutor sozinho no eletroduto. Né? A gente não tem ele sozinho no eletroduto, mas é como se ele estivesse sozinho com a corrente maior. Então, consequentemente, essa corrente aqui ela tem que aumentar. Tá? Então, você não sabe se tem que multiplicar ou dividir, faz um dos dois. Se a corrente de corrigida aumentar, então você fez certo. Tá legal? Acabamos? Não, né? A gente tem que saber qual a bitola que a gente vai usar. Então agora eu vou vir aqui na minha norma, eu vou usar o B1, 2 condutores carregados, tá? Porque 2 condutores carregados, a tabela da norma falou isso, a gente já fez isso no passado. E agora eu preciso de um condutor que suporte pelo menos 47,5 amperes. Eu posso usar aquele de 4 que a gente usou anteriormente? Não, né? Posso usar meu condutor de 6? Não, porque ele só suporta 41. Então eu vou ter que usar uma bitola aqui de 10 milímetros quadrados, que suporta 57 amperes. Então agora minha bitola vai ser igual a 10 milímetros quadrados. Diferença grande de quando eu fiz aquele dimensionamento parando aqui, correto? Observa que, sem entender, sem observar o caminho do meu eletroduto, do meu condutor, não tem como eu dimensionar. E por isso, muito cuidado com essas soluções simples de dimensionamento de condutor, baseado, por exemplo, só no chuveiro. É muito comum uma pessoa falar assim, qual chuveiro você tem? Tal. Ah, então você vai usar o condutor X. Não é bem assim. Dependendo do caminho, isso pode ter uma diferença muito grande no tipo de fio de condutor que você tem que utilizar. Tranquilo? Vamos fazer um exemplo completo? Então vamos lá. Vamos resolver o dimensionamento do sistema para esse projeto que eu estou apresentando aqui. O que a gente tem representado? Tá?
Essa é a tabela de divisão de circuito que eu já expandi para contemplar um fator de correção e minha corrente corrigida. Eu já deixei aqui a corrente de projeto definida para cada caso. E eu quero calcular o condutor. Eu vou deixar aqui essa indicação do disjuntor, porque é o próximo passo que eu já aprender nas próximas aulas. Mas não precisa preencher. Então vamos preencher essa tabela baseado nesse circuito na tela aí. De novo, eu estou colocando só um pedacinho de um projeto, porque ia ficar muito difícil no YouTube vocês conseguirem visualizar tudo. Então deu um zoom num pedacinho do projeto, mas obviamente quando a gente faz isso, a gente observa o projeto inteiro e faz o dimensionamento. Então faça um dimensionamento. Eu vou colocar aqui as tabelas que a gente vai utilizar. A gente não vai considerar fator de correção de temperatura, a gente vai considerar a temperatura de 30 graus Celsius como apropriada. E a gente vai usar aqui a nossa tabela de fator de correção por agrupamento. Tá legal? Resolva a questão, depois a gente volta. Pode pausar o vídeo entre aqui e aqui e aqui. E a gente já volta.